Bom, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui na sexta edição da Semana Empresarial da Faculdade da FEARP. Muita honra aqui nos nossos eventos finais. Acho que foram palestras aqui do tema sustentabilidade em torno do desenvolvimento social da tecnologia. Nós temos aqui, para orientar nosso evento, nosso fechamento, nosso convidado, Érico Gonçalves, que é auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Atualmente, ele é chefe do Núcleo de Informações Contábeis e Fiscais da Federação, tendo como foco a publicação de informações, dentre elas a consolidação das contas públicas e o ranking da qualidade da informação contábil e fiscal do SICONF. Né? O Érico vai explicar o que é o SICONF e todo esse ambiente aí para vocês estarem entendendo. Nós temos 120 inscritos, então não se espante se o pessoal continuar chegando, tá? E tem uma outra sala aqui sendo transmitida, então não vai faltar espaço. É muito bacana a gente ter interação, né, com o nosso convidado, tudo bem? Então, uma forma aí como o Érico quiser, esse tipo de interação durante ou ao final, eu acho que era importante a gente ter interação com dúvidas, comentários, fique bem à vontade aí, né, para interagir com ela. Érico, novamente, obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conosco, tá? E eu vou apagar a luz aqui para melhorar o projetor para os alunos, tá? Acho que fica melhor para eles enxergarem aqui, tudo bem? Então, já passo a palavra para você. Maravilha. Você facilita o meu trabalho, professor. Apaga a luz, eu ponho todo mundo para dormir rapidinho. É isso mesmo. Aí. Érico, pode seguir, tá? Podemos? Sim, pode iniciar, por favor. Maravilha. Pessoal, muito boa noite. A honra é toda minha de estar aqui participando desse evento. O pessoal muito gabaritado, um público seleto. Eu estou me tremendo todo aqui na cadeira. É até bom que não seja presencial, que vocês não veem eu dando meus tremeliques, tá? Pois bem, nós vamos falar aqui de um tema e... Desculpa. Eu costumo me atrapalhar às vezes, tá, gente? Estava conversando com o professor Ricardo mais cedo. Eu sou meio novo no Zoom, então se qualquer deslize, vocês me perdoem, tá? Eu vou compartilhar com vocês um slidezinho que eu preparei para vocês e sobre interação. Vocês podem me interromper a hora que quiser, fique à vontade para perguntar. Até prefiro, tá? Quem ainda estiver acordado, pode perguntar, pode interromper. Eu não tenho problemas quanto a isso, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Vocês me avisem se der certo aí. Ó, funcionou? Maravilha. Maravilha. Então, nós vamos falar sobre APIs, certo? E a utilização de dados do SICONF, tá? Inicialmente, como o professor Ricardo falou, eu trabalho na Secretaria do Tesouro Nacional, tá? E a Secretaria do Tesouro Nacional é um órgão, uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, que tem algumas atribuições, tá? Dentre essas atribuições, e é importante falar sobre isso, porque vocês vão compreender a amplitude e por que a gente trata sobre o SICONF, tá? Então, dentre alguns exemplos de atribuições da Secretaria do Tesouro Nacional, está a distribuição de recursos públicos, ou seja, depois que se faz o orçamento, quem é responsável por garantir que esses recursos sejam distribuídos conforme o orçamento é a Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Então, nós temos um sistema para isso, que é o Sistema de Administração Pública, que é o Sistema de Administração Financeira Federal, que é o CIAF, tá? Que é um grande sistema, que é o exemplo de sistema contábil e orçamentário de toda a nossa federação. Um segundo atribuição que nós temos é o que? A gestão da contabilidade pública, e aqui eu vou ressaltar isso, tá? Nós somos o órgão central de contabilidade da União,
tá? E como órgão central de contabilidade da União, nós definimos algumas regras sobre como o dinheiro, o patrimônio público, devem ser contabilizados pelos entes da federação, da União, estados e municípios. Além disso, tá? Além de nós sermos o órgão normativo, e pode até parecer estranho, porque são duas atribuições no mesmo órgão, né? Somos nós que contabilizamos também as receitas e a despesa do governo federal, tá bom? Cada estado e cada município faz a sua contabilização no seu sistema próprio, tá? E nós, a Secretaria do Tesouro Nacional, que somos responsáveis por fazer a contabilização do governo federal, tá bom? E por último, também outro exemplo é a administração da dívida pública federal, certo? Que também somos nós que administramos a dívida pública federal, ou seja, quando as receitas são insuficientes para cobrir as despesas, em regra, o governo emite títulos para angariar recursos e cobrir essas despesas. Esses títulos são títulos da dívida pública e quem controla esses títulos é o Tesouro Nacional, tá? Somos nós que controlamos esses títulos, tudo bem? E esses são só exemplos, tá? Somos nós também que cuidamos da execução da política fiscal, entre outras atribuições que a Secretaria do Tesouro Nacional tem, tá bom? Então, só para exemplificar, nós temos esses três, e dentre esses três, nós vamos ficar ali com o número 2. Vamos nos ater principalmente a ele, que é o que? A gestão da contabilidade pública, tá? E daí nós vamos para os grandes sistemas que nós temos. Nós temos dois grandes sistemas, quando se trata de contabilidade pública dentro do Tesouro Nacional. Nós temos dois grandes sistemas. Um deles é o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, e é aqui que tudo acontece, tá? No governo federal. Nos estados, cada um tem o seu sistema de administração financeira, tá bom? Mas no governo federal, o nosso sistema é o CIAF. E é aqui que tudo, que a transação acontece. Os atos, os fatos, são todos registrados dentro deste sistema. Então, ele é um sistema transacional, tá? Então, quando o orçamento é aprovado, certo? A gente registra o orçamento dentro do CIAF. Quando eu executo o orçamento, ou seja, quando eu faço um empenho, quando eu libero crédito para os órgãos, para as unidades do governo federal, é dentro do CIAF que se registra isso. Quando eu liquido algo, é dentro do CIAF que se registra isso. Quando eu faço um pagamento, é aqui dentro do CIAF também. E é o CIAF que faz essa integração com o banco para pagar o devido credor, tá bom? Então, todas essas transações acontecem dentro do CIAF. E nós não vamos falar sobre ele. É só aqui que eu vou falar sobre ele, tá bom? Porque o que nos interessa é o SICONF. O SICONF é o outro grande sistema que nós temos dentro do Tesouro Nacional. Tem vários outros sistemas, tá? Mas para o que nos interessa, para esse tema em específico, nós temos esses dois sistemas. O SICONF, ele recebe dados dos entes da federação, de todos os entes da federação, tá? E ele foi pensado para isso. Histórico. Antigamente, nós tínhamos o SISTN, tá? Era um sistema, só que ele era muito arcaico. Por quê? As prefeituras, os estados, deviam ir à Caixa Econômica Federal, levar um CDzinho com os dados contábeis, principalmente os dados para a consolidação das contas públicas, entregar lá, certo? O cara ia gerar um papelzinho, a pessoa assinava, o responsável tinha que assinar, tá? O detentor do mandato tinha que assinar também, falando que entregou esses dados. Aí, a Caixa Econômica encaminhava esse CD para o Tesouro Nacional e a gente tinha alguns servidores, tá? Que ficavam lá pegando os dados daqui, em regra em planilha de Excel, tá? Em regra não, em planilha de Excel, ele abria o CD, pegava a planilha de Excel, cortava, colava, cortava, colava, cortava e colava. E eu vou mostrar para vocês que vocês vão perceber que é muita coisa, que é muito dado que vem dos entes. Então, você pensa, esse servidor ficava o ano inteiro, recortando, colando, recortando, colando, recortando, colando, recortando, colando, dados do Excel, para montar uma planilha, para depois a gente trabalhar na consolidação dessas contas.
E aí a gente pensou, poxa, a gente pode melhorar isso, né? Nós já temos internet, nós já estamos um passo à frente disso aí, né? Então, por que não a gente desenvolver um sistema que vá receber esses dados de uma forma automatizada? E por que não colocar esses dados dentro de um banco de dados, que é mais fácil depois de eu fazer consultas, de trabalhar com esses dados, certo? E foi assim que surgiu o Siconf, tá? Então, o Siconf surgiu principalmente para fazer esse recebimento de informações. Hoje, o Siconf, ele tem vários módulos, tá bom? Ele cresceu muito e tem vários módulos. Nós temos módulos de transferência, módulos fiscais, tem o módulo de recebimento, e entre outros módulos que estão lá. Mas, no início, e a grande parte dele trata do recebimento dessas informações, tá bom? Então, o que é o SICOM? É o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, tá? Nada mais é do que uma ferramenta para o recebimento de informações financeiras e orçamentárias de todos os entes da federação. Então, ressaltando, o Siconf não é um sistema transacional. Ninguém entra no Siconf para executar o orçamento dele. Ninguém entra no Siconf para fazer um empenho, para fazer um pagamento. Não é para isso que o Siconf serve. O Siconf serve para receber os dados dos entes da federação. Tá? E que dados são esses que nós recebemos? O Tesouro Nacional, como órgão central de contabilidade, inúmeras leis falam que o Tesouro tem que receber, né, que os entes têm que encaminhar dados ao governo federal, dados contábeis e fiscais ao governo federal para diversos fins. Tá? Em especial a LRF fala muito sobre isso. E aí nós temos alguns relatórios e declarações que esses entes têm que mandar para a gente. Nós temos a DCA, especificamente para a consolidação das contas públicas, tá? E eu vou falar especificamente cada uma delas, então quando chegar em cada uma delas, eu entro em mais detalhe. O REREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, o RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal, e por último, novidade, tá? A Matriz de Saldos Contábeis. É uma novidade de 2018, tá bom? Foi quando a matriz passou a ser obrigatória, tá? O encaminhamento da matriz de saldos contábeis. Pois bem, então vamos falar sobre a DCA. A DCA é a Declaração de Contas Anuais. Está prevista na LRF, tá bom? Tem como eu disse para vocês, o principal objetivo é a consolidação das contas públicas. E o que é essa consolidação das contas públicas? Se você é uma empresa muito grande, que para quem não é contador, tá? Para quem for contador, perdoe a forma singela com que eu vou falar, tá? A forma bem rasa com que eu vou dizer. Eu acho que não é o nosso foco aqui explicar o que é a consolidação com profundidade. Eu vou simplesmente citar para as pessoas conseguirem entender. Se eu tenho uma empresa muito grande, dentro dessa empresa uma holding, e dentro dessa empresa eu tenho várias outras empresas, pode acontecer que uma dessas filiais tenha transações com outra filial. E o que é que eu faço quando eu vou fazer o balanço da empresa geral, da holding, que é detentora desses dois grupos? Se uma empresa tem dívida com outra empresa, eu tenho que excluir esses saldos. Exemplificando de forma mais simples, é como se a minha mão direita estivesse devendo para a minha mão esquerda. Certo? A minha mão esquerda tem um dinheiro para receber da minha mão direita. Quando eu faço o balanço do meu corpo inteiro, isso é nada. Porque eu tenho que excluir essa transação. É o que nós chamamos das transações intra, tá? Intra-OFSS, tudo bem? Que é intra-orçamento fiscal, federal e fiscal, né? Da União. Bem, desculpa, passei sem querer. Tá. Então, a LRF prevê que
os estados e municípios têm que encaminhar isso até o dia 30 de abril, tá? Tem que encaminhar essas contas até o dia 30 de abril do exercício posterior. Ou seja, eu estou em 30 de abril de 2023, encaminho as contas de 2022, tá? Antigamente, nós tínhamos uma separação, tá? Os municípios enviavam até 30 de abril e os estados enviavam até 30 de maio. Agora, houve uma alteração na LRF e todos os entes têm que enviar até 30 de abril. E o que contém essa DCA? Nós temos lá balanço patrimonial, de todos esses entes, já é um mundo de informações, tá? Dentro desse balanço patrimonial, ativo, passivo, disponibilidade de caixa, tem tudo lá dentro, tá? Receitas orçamentárias, despesas orçamentárias por função, execução de restos a pagar por natureza de despesa, execução de restos a pagar por função e as variações patrimoniais. Tudo isso está dentro da DCA, tá bom? Vamos para o próximo relatório. Nós temos o REREL, que é o relatório resumido de execução orçamentária, previsto na Constituição Federal, tá bom? Também normatizado pela LRF, tá? E ele que vai estabelecer as normas para sua elaboração. E nós temos também, o Tesouro Nacional também faz um manual, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais. É nesse manual, certo? Que está escrito como que tem que ser preenchido o REREL. O que tem que ter em cada linha. E é bom que vocês se atentem a isso, porque eu vou mostrar para vocês um pedacinho demonstrativo fiscal para vocês verem quão importante é esse manual. Quando eu quiser utilizar os dados do Siconf, é interessante ter esse manual para mim ter o conceito do que está naquele relatório. Então, o manual ele traz todos os conceitos detalhados, linha a linha. Se eu quiser saber tudo que tem dentro do REREL, o Manual de Demonstrativos Fiscais traz lá cada linha, o que cada linha significa. Tudo bem? Então, o manual ele traz esse a miúde do relatório. A periodicidade dele é bimestralmente, tá? 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, em março, eu encaminho o relatório de fevereiro e assim por diante, tá? Deu um bimestre, no mês seguinte, até o final do mês seguinte, eu tenho que encaminhar o REREL para o Tesouro Nacional. Tudo bem? E o que tem nele? Balanço orçamentário. E aí você percebe que, ó, repeteco. Você fala, como é? Você está recebendo repeteco? Sim. Pela lei, eles falam que tem que ter isso, certo? Que tem que ter esse anexo, né? Dentro do REREL. E é interessante porque nós fazemos algumas análises também com isso. E eu vou mostrar para vocês mais à frente. Se tem informação dentro do REREL e tem informação dentro da DCA, o sexto trimestre do REREL tem que ser igual ao da DCA, que é anual. Por que não cruzar essas informações? Fazer uma análise se o Estado está mandando os relatórios em conformidade. Pode parecer simples, tá? Você fala, poxa, mas é claro que isso vai ser igual? Às vezes não é, tá? Então, é bom que a gente tenha essa análise, a gente faz algumas análises sobre esses relatórios e a gente percebe que, às vezes, alguns entes patinam de alguma forma, tá? Nós temos a execução da despesa por função, por subfunção, receita corrente líquida, receita e despesa previdenciária, resultado primário, nominal, restos a pagar, receita e despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, receita e despesa com ações e serviços de saúde e as PPPs, tá? Tudo isso dentro do REREL. Eu estou correndo com esse assunto porque eu quero mostrar para vocês mais para frente, mais prático a coisa, tá bom? RGF, Relatório de Gestão Fiscal, também criado pela LRF, tá? O relatório de gestão fiscal também tem as suas normas estabelecidas pela LRF e o amiúde, o detalhe, também está dentro do Manual de Demonstrativos Fiscais. O Manual de Demonstrativos Fiscais vai trazer todos os detalhes, cada linha, ele vai explicar o que tem em cada linha e eu vou mostrar para vocês aqui para ficar bem claro. Periodicidade. Esse aqui, ele tem uma periodicidade complicada. Porque ele é quadrimestral, via de regra, e eu entrego 30 dias após cada quadrimestre. Só porque tem municípios com menos de 50 mil habitantes que eles podem optar pelo RGF simplificado.
E quando eu opto pelo RGF simplificado, eu entrego ele semestralmente. Então, 30 dias após cada término de semestre, eu entrego o RGF, tá bom? O que que tem aqui? Despesas com pessoal, e é no RGF que foi criado o limite de despesas com pessoal, né? Aqui que eu faço a averiguação que a LRF traz, daquele limite de despesas com pessoal. Eu tenho a dívida consolidada, garantias e contra-garantias, operações de crédito, disponibilidade de caixas e restos a pagar. Tudo dentro desse relatório. E por último, que é o mais fresquinho que tem, é a matriz de saldos contábeis. A matriz de saldos contábeis, ela é uma fotografia, ela é um balancete, tá? Contábil que nós solicitamos. Porque o que foi pensado? Todas as outras informações, elas vêm moldadas para a gente, são construções, certo? São conceitos em tabelas. E aí a gente pensou, falou, poxa, todas essas informações derivam da contabilidade. Por que não recebermos um relatório contábil com o qual a gente pode gerar aquelas informações? Isso seria muito mais prático do que eu ficar recebendo esses outros relatórios montados, certo? E foi isso que a gente pensou, tá? E foi por isso que foi criado a matriz de saldos contábeis. Então, eu recebo uma fotografia do ente, tá? É claro que ele não é um balancete de verificação simples, ele tem algumas informações complementares que não são naturais de um balancete de verificação, porque eu preciso de montar informações fiscais e que só as informações de natureza puramente contábil, a conta contábil, o PEGIN, né? Ou seja, o saldo inicial, a movimentação e o saldo final, não conseguiria trazer para mim. Então, eu tenho que ter informações complementares a isso para poder montar aqueles outros relatórios. Exemplo, eu tenho que ter o poder e o órgão, eu tenho que ter natureza de despesa, se for uma conta de despesa, eu tenho que ter essa informação complementar. Se for uma conta de arrecadação, de receita, eu tenho que ter a natureza da receita para me poder montar os outros relatórios. São informações complementares que, se fosse um balancete de verificação puramente falando, não teria. Por isso que a gente chama isso de informações complementares. Elas vêm complementar aquelas informações principais, tá bom? Então, é uma estrutura padronizada para o recebimento dessas informações, tá? Dos entes, e com ela a gente gera as estatísticas e nós elaboramos as declarações do setor público. Através dessa matriz, dentro do SICONF, com a periodicidade correta, a gente gera rascunhos para os entes dos outros relatórios. Então, se eu sou um ente, sou um município, mandei minha matriz de janeiro, mandei minha matriz de fevereiro, automaticamente o SICONF gera para mim o REREL do primeiro bimestre. Ele gera um rascunho para mim do REREL do primeiro bimestre, porque com as informações da matriz, ele consegue gerar o REREL. E aí o ente vai lá e olha, tem um rascunho aqui, já está pronto. Eu não preciso nem de fazer aqui. Eu vou só fazer uma conferência e pá, homologo ele. E assim ele faz para todos os documentos, tá bom? Ele faz o REREL, ele faz o RGF e ele faz também a DCA. Tenho que fazer um adendo aqui, tá? Algumas informações a matriz não consegue buscar. É o que nós chamamos de mapeamento, tá? Então, ele faz 90% das informações, mas algumas informações que são mais detalhadas, ele ainda não tem esse mapeamento completo, tá? Nós estamos trabalhando para aprimorar isso e, quem sabe, chegar lá para falar, ó, o REREL está todo pronto, o RGF está todo pronto e a DCA está toda pronta, oriunda da matriz. Nós vamos chegar lá, tá bom? Nós estamos trabalhando para isso. Bem, então esses são os relatórios que nós recebemos, tá? Eu gostaria de falar para vocês dos manuais, como eu disse, o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, também feito pelo Tesouro Nacional, tá? O Manual de Demonstrativos Fiscais, e é aqui que está
todo o detalhamento que eu falei para vocês, ele monta, tem todos os quadrinhos, tem tudo lá dentro, e nós temos o plano de contas aplicado ao setor público. Tudo isso está no site do Tesouro Nacional, tá? Você pode acompanhar, pode ver, pode olhar, pesquisar, tudo isso está lá. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui um outro documento aqui. Vocês me aguardem e peço desculpa novamente, tá? Eu vou mudar aqui o compartilhamento, eu não sei nem se é a forma correta de fazer isso, mas eu vou tentar aqui. Vou compartilhar esse cara com vocês aqui, ó. Esse aqui é um REREL, tá bom? É um relatório resumido de execução orçamentária do Estado de Goiás, tá? Esses dados são todos públicos, tá, gente? Por isso que nós estamos falando sobre esses dados, porque é tudo público, qualquer cidadão tem acesso a isso, é uma fonte de informação riquíssima e que o seu uso vem crescendo, mas que tem muito potencial ainda pode crescer muito, tá bom? Então, o REREL ele é dividido em anexos, tá? Aqui, como eu disse para você, primeiro anexo, nós vamos ter o relatório resumido da execução orçamentária, o balanço orçamentário. Então, ele está aqui, receitas orçamentárias, despesas orçamentárias, anexo 2, anexo 3, que é a receita corrente líquida, e esse aqui mais para frente eu vou mostrar para vocês na API, que a gente vai pegar um exemplo de cada um desse, tá? O anexo 4, 6, papapá, e assim vai por diante. Ou seja, esse relatório, desse tamanhão todo, é só do estado de Goiás. Nós temos 5.568 municípios, mais 27 estados. 5.568 municípios, pessoal, porque se eu for no IBGE é 5.570. Só que para fins de dados contábeis, tá? Brasília não é município, tá bom? Para fins de dados contábeis, Brasília não é município. O Distrito Federal é uma unidade só, tá? Semelhada a estado. Ele é que tem a competência do fiscal sobre isso, então só manda o Estado. Brasília não manda informação, então é um município a menos. E Fernando de Noronha, que pelo IBGE é considerado município, para nós é um território. Ele também não manda dados para o SICONF, tá bom? Quem manda dados dele é como se fosse uma autarquia especial de Pernambuco, né? Pois bem, esse aqui é o REREL, tá? Com todas as informações. Você tem receitas de capital, receitas correntes, receitas exceto intra-orçamentárias, receitas somente intra-orçamentárias, que foi o que eu falei para vocês, essas receitas intra-orçamentárias e as exceto intra, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês agora só um manualzinho para a gente passar para o próximo tópico. Coisa rápida. Deu um segundo e me perdoe. Esse rapaz aqui é o nosso manual de demonstrativos fiscais, tá? 14ª edição, esse aqui vai ser válido para o ano que vem ainda, para o exercício que vem, tá? Ele já está disponível lá no site do Tesouro. Aqui eu vou pegar um quadro qualquer que está aqui, só para demonstrar para vocês como é que funciona isso aqui, tá? Como para vocês verem como ele é detalhado e como o manual traz o exemplo de cada linha que nós temos ali. Isso aqui é mais do que um metadado, tá? Ele traz informação de cada linhazinha. Por exemplo, peguei esse quadro, ó. Quadro 6, ó, demonstrativo 6, avaliação da situação financeira atuarial do regime próprio, papapá. E nós vamos ter aqui, ó, cada linha ele vai detalhar. Deixa eu só achar aqui a linhazinha aqui que ele vai detalhando e explicando, ó. O quadro, o que que tem em cada linha. E aí ele vem trazendo os detalhes, ó. Linha total, o que que tem na linha total?
indica o valor total da renúncia de receita, tal. E aí ele traz exemplo, ó, na linha total, o que que tem? Ele vem trazendo detalhe por detalhe de cada linha que você tem aqui, ele explica exatamente o que deve conter em cada linha, tá bom? Pois bem. Eita, que eu me atrapalhei. Voltei. Vou compartilhar de novo com vocês a apresentação, tá? E aí, o que é isso? Deu certo, gente? Deu certo aí? Voltou, voltou. Tá, ok. Então, ó, de forma simplificada, as normas e os dados que nós temos dentro do SICONF são essas, tá? Por que que eu passei isso correndo? Eu passei correndo simplesmente para dar um overview, uma visão geral para vocês do que tem lá dentro e como é que eu consigo ver que os dados que tem dentro do SICONF. Porque se eu quiser saber um detalhe dos dados que estão dentro do SICONF, onde é que eu vou socorrer? Eu posso ir no manual e olhar o que que tem lá, cada linha, cada detalhe, eu posso ir lá e ver o que que significa cada linha daquela. As normas estão lá nos manuais também, quais as normas, tararau, tá tudo lá. Porque agora nós vamos. Tá, eu tenho um sistema, então, Eric, você está falando para mim que você tem um sistema que tem um monte de dados, um universo de dados de toda a federação. É isso que você está falando? Sim. E você está falando para mim que esses dados são abertos ao público? Sim, também. Ou seja, nós temos um universo de dados aqui dentro para o pessoal utilizar. E o pior, esses dados, e o melhor, né? Desculpa. E o melhor, esses dados ainda têm explicação. Eles têm um metadado para você ler, saber o que é, consultar, para você poder utilizar esses dados, tá? Esses dados, aqui eu vou falar de API, mas esses dados, eles estão disponíveis de duas formas, tá? Eles estão direto no SICONF, e aí eu posso ir no SICONF e criar uma consulta, só que no SICONF, para gerar uma consulta, eu pego de um ente só. Eu vou lá e baixo, e essa tabelinha que vocês viram é o que você vai retirar do SICONF. De um ente. Eu vou lá e puxo, eu vou selecionar Goiás, eu quero o REREL, eu quero do sexto trimestre, e ele traz para mim essa tabela nas consultas do SICONF. Mas, Eric, eu sou um acadêmico, eu sou um estudante, eu não quero analisar só o estado de Goiás. Eu quero fazer um comparativo, quero analisar todos os estados de Goiás, todos os municípios do estado de Goiás, eu quero analisar todos os estados, eu quero ver todas as capitais, eu quero ver todos os municípios do Brasil, eu quero carregar tudo. Eu não vou ter tempo de ficar baixando todo dia todas as planilhas de todos os municípios do Brasil. Sim. E é por isso que nós criamos uma API. Tá? A API vai possibilitar você a fazer isso. Eu vou explicar para vocês direitinho o que é uma API, também de forma simplificada, e por fim a gente vai fazer algumas utilizações disso. Tá? Bem, API nada mais é do que me perdoa em inglês, tá? Eu mal falo português. Application Programming Interface, ou seja, uma aplicação uma interface de aplicação entre programas, tá? Em um contexto genérico, ou seja, de forma geral, para conseguir englobar todas as APIs, o que que significa? Uma aplicação se refere a qualquer software que tenha uma função distinta, eu estou falando de dois softwares, certo? A interface é um contrato de serviço entre essas duas aplicações, tá? E esse contrato vai definir como é que elas se comunicam. Todos vocês já utilizaram API na vida de vocês. Eu vou explicar isso aqui de forma fácil que vocês vão compreender. Todos vocês já utilizaram API na vida, tá? Quando eu entro lá na qualquer conta de qualquer site e ele fala assim, você quer usar o Facebook para fazer login? Aí você fala, por que não? Muito mais fácil do que eu ficar fazendo um cadastro, né? Não vai, põe o Facebook. Você quer utilizar o Google para fazer login? Sim, quer. O que é que ele está fazendo? Isso é uma API. É um sistema que está indo conversar lá com o Facebook,
certo? E ele vai trazer o seu cadastro para cá. Lógico, essas APIs, elas são restritas, tá? Não é assim, eu vou perguntar qualquer coisa, ele vai me responder. Não, existe determinadas restrições e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Pois bem, entre as APIs, isso serve para qualquer tipo de API, tá? Essa definição que eu falei, ela é geral, serve para todos os tipos de API. As que não interessam são as APIs web. Hoje, API REST, são quase sinônimos, tá? A API web é um serviço da internet, tá? É um serviço da web. E aí, quando eu falo em serviço da web, pode pensar em navegador mesmo, um browser, navegador, Google Chrome, Edge, pode pensar nisso. É disso que eu estou falando, tá bom? Então, uma API web é um serviço da web que é uma interface de processamento entre duas aplicações, tá? Entre um servidor web e um navegador da web. Tá? Você vai digitar um endereço, só que esse endereço não vai retornar aquela página bonita para você. Não. Ele vai retornar um monte de dados. Tá bom? É isso que ele vai retornar para você. Tudo bem? Tá bom. Então, como é que funciona? Tá? Essas APIs web, elas possuem um endpoint. Tá? O endpoint aqui é o endereço URL, tá bom? Aquele enderecinho que você coloca lá, www.google.com, e clica, e vem a página do Google. Tá? É um endereço como aquele, só que é um endereço que tem alguns critérios diferentes para fazer requisição ao servidor, tá? E ele vai retornar os dados. Em vez de retornar uma página bonita, ele retorna os dados para você. Então, aqui está o fluxo, tá bom? Seu navegadorzinho faz a requisição, tá? A API REST vai lá no servidor e traz de volta para você os dados. Maravilha. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona? Eu separei para vocês aqui uma API bem facinha, bem simples, tá? E vou abrir aqui esse REST Controls aqui, ó, para mostrar para vocês. Pausou o compartilhamento aí, né? Não, ainda está com o arquivo compartilhado, o PowerPoint. Tá com PowerPoint, né? Tá. Eu vou trocar aqui. Vou trocar que eu quero esse rapaz aqui, ó. Pois bem, ó, esse aqui é aquele enderecinho que estava lá, tá? É o restcontrols.com. Isso aqui é uma API, só que essa API aqui é uma API pública e o melhor de tudo, ela te explica como é que você vai usar. Olha que beleza. Aí é maravilha pura. Ela ainda te explica como é que você usa tudo certinho, tá? Pois bem, então, você percebe que aqui vocês têm alguns endereçozinhos, tá? Que o cara fala, ó, se você quiser puxar, quais são os endpoints? Ó, abaixo está descrito quais os endpoints que estão avaliados, que são disponíveis para você usar. Então, ou seja, eu tenho alguns endpoints que eu posso usar. Pensa nisso aqui como se fosse um restaurante, tá bom? E esse restaurante, ele não tem todos os pratos do mundo. Ele só tem alguns pratos, certo? Você não pode chegar lá e falar, eu vou ver o cardápio. O cardápio está aqui. Ó. São esses endereços aqui. Tá? Eu não posso chegar lá e colocar qualquer endpoint ali, não. Eu tenho alguns endpoints que eu posso utilizar, tá bom? E aí eu vou utilizar para vocês verem como é que isso funciona. Pois bem, se eu pegar um endpoint desse aqui, ó, eu vou pegar esse aqui, ó, REST Controls, certo? Vou abrir aqui. Vocês estão vendo a tela nova já ou não? Ah, tá aparecendo. Se você conseguir dar um zoom, eu acho que ficou muito melhor. Um zoom. Aí, isso. Melhorou? Tá. Eu coloquei lá em cima e vou digitar aqui, ó, Brasil. Tá bom? Porque ele falou para mim, ó, ele fala para mim o seguinte, você coloca esse pedaço e coloca o nome do país. E aí quando eu entro, olha o que ele traz para mim. Ele traz os dados. Falei para vocês, não falei? Que ele ia trazer para mim os dados. Ele não vai trazer para mim uma página bonita. Tá? Então, ele traz para mim esses dados. Ou seja, ele traz todos esses dados aqui em formato JSON. Tá? Que é esse formatinho que nós temos aqui de dados. Pode ser em XML, em regra, é XML ou JSON. O mais moderno, JSON.
tá? Então, ele traz todos esses dados para mim. E, lógico, esses dados são dessa API. Cada API que o cara cria, ele pode trazer dados. Como eu falei para você, do Facebook, do Google, eles têm dados do seu cadastro. Ele compartilha isso com outro serviço. Então, tem N dados para todos os lados. Tem APIs que são fechadas. Provavelmente você não vai conseguir acessar a API do Google com o nome de todo mundo, certo? Pois bem, então aqui ele está trazendo para mim esses dados, tá? E nada mais é do que isso. Nada mais é do que isso. Eu posso mudar aqui para trazer qualquer país que eu quiser. Ó. USA. Ele já trouxe, ó, Estados Unidos. Ou seja, se eu for mudando o endereço, ele vai trazendo para mim as informações de todos os países, tá? Então, isso aqui é o funcionamento de uma API. Uma API, para nós, nada mais é do que isso. Falou, tá, Eric, mas esses dados estão aí na sua tela. Para que isso vai me servir? O carregamento desses dados aqui, eu estou mostrando para você somente o funcionamento. Em regra, eu uso uma linguagem de programação ou até mesmo o Excel. Se eu quiser carregar isso aqui dentro do Excel, eu consigo carregar isso aqui dentro do Excel. Para fazer a utilização desses dados. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a utilização desses dados via programação. Tudo bem? Então, para fazer isso, eu vou utilizar um notebook, um site, tá? Que ele tem alguns notebooks que chama Observable, tá bom? Que é esse rapaz aqui, ó, observable.hq. Eu já tenho a conta, por isso que está lá o @ericareca lá, tá? Eu vou utilizar o Observable. E aqui, eu já até separei para vocês aqui, ó, alguma coisinha, tá? Você percebe que essa URL aqui é a mesma que eu estava usando lá, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar em linguagem JavaScript e vou fazer o seguinte. Na verdade, eu vou só descomentar para aproveitar o tempo, tá? Mas o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma constante de requisição e falei para ele, ó, vai lá, essa função fetch é uma função que vai buscar os dados. Vai lá e busca para mim nesse site, traduza o formato JSON para mim e você retorna isso. Quando eu rodo, ó, ele traz para mim um array com todos os objetos que tem lá dentro. Tá, Eric, este é um objeto. Eu vou ir lá nessa página e vou pegar o de todos. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá? Eu nem fiz esse teste, tá, gente? Vou mudar esse endereço aqui para ele trazer de todos os países. Ó, ele trouxe o quê? 250 países. Ele foi lá e buscou todos os países, o dado de todos os países. Então, cada linha dessa, se você observar, é um país. Ó. Tá? Nós temos aqui, ó, Polinésia Francesa. Vou abrir outra aqui. Ó. Você vai ter El Salvador e assim por diante. Então, ó, pronto. Vocês perceberam que através da API eu consigo captar dados unitários e também consigo captar um universo de dados. Tá? Eric, por que você está falando sobre isso? Porque o SICONF, nós temos uma API, que eu disse para vocês. E a API do SICONF, ela está aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só... Eita, deixa eu vir aqui mesmo, ó, no Google. Eu gosto de fazer no Google assim, porque depois qualquer um consegue fazer. API do SICONF. Esse cara aqui, ó, SICONF API 1.1. Tá aqui, ó. Swagger. Nem todas as APIs têm uma página bonitinha assim, explicando para você tudo, tá? Somente algumas APIs que tem isso aqui. Se você observar, ó, eu tenho dientes, tenho extrato de entregas para saber quem entregou, quem não entregou, e aí eu tenho de todos os relatórios que você viu lá. REL, RGF, DCA, MSC, e aí a MSC, por ser muito grande, muito robusta, a gente partiu ela em 3 aspectos: patrimonial, orçamentário e de controle. Tá? Ela está partida em 3 aspectos. Mas isso não inviabiliza a utilização. Tudo bem? Então, só para um teste, eu posso vir aqui, ó, abrir esse cara aqui, ó, e aí ele ainda te deixa fazer teste. Aqui no nosso site, ele ainda te deixa fazer um teste. Eu vou fazer um tryout, ó, vou executar.
Ele é um pouco demorado aqui, tá? No site, quando você clica lá no endereço, ele é voando. É porque aqui está dentro da aplicação, então ele é um pouco mais demorado. Mas ele vai trazer. Aguarde que ele vai trazer, tá? Eu até vou fazer ela aqui, ó. Vamos fazer diferente, ó. Ele não deixa eu trabalhar mais. Travou. Que vergonha. Volte. Feche. Que vergonha. Vou fazer ele funcionar agora. Ó, vou pegar a base, tá? Que é esse cara aqui, ó. Vou vir aqui, colar ele aqui, tá bom? E aqui você vai perceber que, ó, é só barra entes. Se eu abrir aqui, ó, você vai perceber que não tem nenhum parâmetro, tá bom? Então, o que que eu faço aqui, ó? Ó, barra entes. Olha aí, os dados. Viu como é rápido? Quando eu utilizo ele, é porque ali ele está dentro de uma interface amigável para ser utilizado, então tem outros tratamentos. Mas a API, ela funciona de forma imediata, tá? Bem, vamos lá para o Observable, que eu preparei para vocês algumas utilizações dessa API, tá bom? Dentro do Observable, isso aqui eu tenho algumas coisas que eu já fiz anteriormente. Eu fiz todo um objeto, tá? E isso aqui está público, tá bom? Quem quiser depois, ó, ele é público. Quem quiser utilizar, é só fazer uma continha no Observable aqui, que você vai poder utilizar isso aqui. Eu fiz um objeto que já tem todas as consultas preparadas, certo? O que que você quer dizer com consultas preparadas? Se eu quiser consultar, por exemplo, uma matriz de um ente, é uma coisa. Mas se eu quiser fazer uma matriz de vários entes, de pegar de vários entes, tá? Você teria que, programaticamente, fazer alguma programação para quê? Para que ele fizesse um loop e fosse carregando esses dados e carregasse esses dados em um outro objeto para traduzir isso, certo? O que eu fiz foi deixar isso aqui preparado para vocês, inclusive tem comentários, tudo certinho, quem quiser utilizar, com exemplo, tá tudo certinho aqui para quem quiser utilizar, tá? Bem, então, se eu quiser aquele de consulta entes, eu posso vir aqui, ó, rodei, ó, ele já trouxe, ó, trouxe os 5.597 entes. Por que que ele traz 97 entes? Porque são os 20, União, tá? Os 27 estados e os municípios, tá bom? Depois, se eu quiser, eu tenho que filtrar isso. Da forma que eu filtrei aqui. Se eu quiser só o estado, eu pego código IBGE, o código IBGE é maior do que 1 e menor do que 100, porque os estados, o código é assim. E os municípios são com 6 dígitos, tá? Eric, quero fazer a requisição de um REREL. Quero fazer a requisição do REREL de um município ou de um estado. Como é que eu vou fazer essa requisição? Basta eu vir aqui, ó, e fazer uma requisição simples. Vou consultar um REREL aqui, vou criar um novo, inclusive, ó. Ó, ele até vai me ajudando, ó que fácil que é. Ele vem aqui, ó, consulta REREL, abrir, eu vou colocar aqui, ó, 52 e vou colocar aqui 2022. Vamos ver o que que ele vai fazer. Se vai... Agora é rezar. Prontinho. Viu que fácil? E o que que ele trouxe para mim? Como eu não especifiquei período, ele trouxe os 6 RERELs do estado de Goiás. Lá na API, você não consegue pegar assim manualmente. Isso aqui é porque nós programamos para que ele faça assim, que ele traga todos esses RERELs, tá bom? E agora, quero mostrar para vocês, nosso tempo que já está se esgotando, quero mostrar para vocês uma aplicação disso, tá? Uma simples aplicação disso, tudo bem? Nesse aqui, eu estou utilizando duas APIs, tá? Eu estou utilizando a API do Google Maps para trazer a localidade dos municípios, tá bom? E estou também fazendo uma consulta ao REREL, filtrando algumas linhas e fazendo um cálculo de quê? Da poupança corrente de cada município.
E através da população, eu estou trazendo um indicador de poupança corrente por cidadão. Ou seja, quando eu chego no sexto período, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que eu estou chegando no sexto período, ele tem as receitas correntes dele e tem as despesas correntes. Quando eu subtraio a receita corrente da despesa corrente no sexto período, está sobrando dinheiro. E quanto é que é isso? Qual é o indicador disso em razão da população? Quanto que sobra para cada cidadão? É isso, de despesa corrente. Tem sentido? Não muito. Simplesmente para mostrar para vocês a aplicação. Tá? O filtro que eu fiz aqui, ele leva em consideração o tamanho do município. Tá bom? E aí eu vou pegar para vocês aqui, ó. Será que eu acho ele aqui? Ó, vamos ver o que nós temos. Ó, do tamanho de Ribeirão Preto, ele achou para mim só 3 municípios. Dentro das proporções que eu pus, tá? Que é... Ele está dentro desse círculo aqui geográfico, tá bom? Dentro desse círculo aqui. E que tenha menos 50% ou mais 50% de população do que Ribeirão Preto. Então, ele pegou para mim só Araraquara e Franca, perto de Ribeirão Preto. Ele já foi lá, buscou os réus, e aí ele já trouxe para mim aqui, ó. Ó, ele já está trazendo para mim o seguinte, ó, que em Ribeirão Preto, a poupança corrente é de 325 milhões. Eu tenho uma população cadastrada de 720 mil habitantes, ou seja, está dando R$ 452 para cada um. Para que eu fiz isso? Porque eu achei algumas distorções. Tem municípios pequenos que sobra, está dando R$ 20 mil para cada um, sobra milhões para 3 mil habitantes, certo? Então, por isso que eu fiz. E aí, uma aplicação mais robusta disso, que eu vou mostrar para vocês também, é esse rapaz aqui, que aqui eu fiz o quê? Um filtro, mas aí o filtro aqui, ele é mais abrangente. Eu peguei todo o estado, tá? Peguei todos os municípios do estado, com uma certa limitação de população, bom? Então, ó, dentro do estado de Goiás, ele está pegando 246 municípios, e aí sim, esse é um problema da API, tá? Ele vai demorar um pouco, porque ele está fazendo 246 requisições simultâneas para trazer esses dados. Aí ele já trouxe para mim, ó, do estado de Goiás, ele trouxe todos aqui. Eu vou selecionar aqui a razão, ó. Se eu pego Chapadão do Céu tem 10 mil habitantes, está sobrando 40 milhões. 40 milhões que eu estou falando que estou sobrando é porque eu peguei toda a receita corrente, subtraí da despesa corrente, ou seja, o cara já pagou tudo que tinha que pagar no sexto período e está sobrando esse dinheiro. Ou seja, está sobrando 3.740 para cada cidadão. Tá bom? Eu vou ir lá requisitar esse dinheiro para mim. Poxa, que ela falou, ó, tá sobrando dinheiro, eu quero que o senhor ponha na minha conta. Mentira, tá? Pois bem, o que eu queria mostrar para vocês era, como a hora já está avançada, era basicamente isso. É um modelo de aplicação, de utilização dos dados do SICONF, tá? Eu tentei passar de uma forma rápida, porque não daria para mim me ater mais a determinada utilização. Queria dizer que isso aqui está disponível para quem quiser utilizar, tá? Tudo público. Quem quiser utilizar isso aqui pode utilizar à vontade para poder fazer estudo ou fazer o que quiser. Se quiser aprimorar, a pessoa que tiver conta pode copiar, pode alterar. O Observable é bom por causa disso. Você pode pegar o trabalho de outra pessoa, eu quero fazer um fork dessa página. Então eu pego, faço o fork e altero do jeito que eu quiser o trabalho. Ou seja, eu pego o trabalho do cara e posso ir para frente, posso ir além, tá bom? Posso tentar estudar aquilo, posso ir além, tá bom? Professor, eu acho que o que eu tinha para dizer é isso. Se tiver alguma pergunta ou alguma coisa que eu possa ajudar mais. Bom, pessoal, vou abrir para a gente interagir com ela, porque o horário aqui já está no finalzinho, dá para a gente ficar uns 5 minutinhos, né? Tudo bem? Não, tranquilo. Por mim está tranquilo. Então, ó, eu vou acender aqui, você conseguir tudo. Algum comentário, perguntas para o Érico? Tem um site que ele entrou para. O Érico, o site, o Observable, consegue mostrar ele? Porque ele ficou pequeno para nós aqui, ó. Tá. Vou tentar novamente.
Não, tá? é só um site mesmo para a gente enxergar, eu acho que vai facilitar depois localizar. Tá ok. Agora, deixa eu compartilhar com vocês aqui e tentar. Você me ouve eu falando aqui sem microfone, né? Escuto perfeitamente, tá? Vou botar aqui para vocês, ó. Google, vou entrar lá no Google, ó, vou dar um zoom aqui bem grande, ó, Você não está conversando. Observable HQ, tá? Ele entra nesse site aqui, ó, observablehq.com. Vocês estão vendo aí? Consegue enxergar? Não, você precisa compartilhar de novo. Eita, meu Deus do céu! Tá vendo que eu falo para você que eu sou atrapalhado nesse negócio? Ali. Agora chegou? Pegou, agora sim. Tá. Aqui, ó, observablehq.com. Ué, uma pergunta. A parte colaborativa, né, desse site, você mostrou ali as suas consultas que você está construindo, né? E que é Sim, possível partir dela e fazer outra e tal. sim, Mas sim. é possível interagir junto com você nessa página ou não? Como é que é a interação? Tá, em grupo, sim. Em grupo? Professor, se eu quiser chamar, por exemplo, alunos ou alguém para participar de um grupo comigo, eu posso convidar e eles participam. Ou seja, se seus alunos quiserem fazer um grupo, eles conseguem trabalhar, inclusive juntos, tá, professor? Agora, os notebooks que estão aqui, não, ele vai copiar, E levar tá? E para vai levar para ele, para a página dele, do Observable, e aí lá ele trabalha, tá? Se ele quiser trabalhar também em algum outro, ele trabalha, só que depois vai ser cobrado que ele faça uma cópia, sabe? Porque ele não vai aceitar que você altere a página de outra pessoa. A não ser que vocês, como eu te disse, a não ser que isso esteja compartilhado com você, tá? Eu posso compartilhar e a gente trabalha junto. Ou eu posso simplesmente deixar visível para você, você pode ver e copiar para você. Tá bom. A gente tem, acho que, uma grande oportunidade de fazer atividades de extensão com infinidade de dados que a gente tem hoje, né? Acho que esse aqui é um dos grandes exemplos, né? Nós temos dados detalhados, contábeis e fiscais, de todos os entes da federação e de pelo menos, né, da fase que se compre para cá, 2014 para cá. Nós temos por dados antigos, o CCN lá começou em 98, né? Ainda naquela fase ali que o Eric foi contando a história, né? Mas seguramente 2006 em diante ainda tem dados em Excel, né? Tem dados aqui para serem baixados. Mas a gente precisa, acho que esse é um dos papéis nossos, né? Ajudar, de uma forma geral, observatórios, mídia, grupos organizados. Eu quero ajudar a executar o controle social. Se a gente retornar, entendeu? O Matriz 2018, né? Trouxe, né? A API, não sei quantos anos tem muito mais, né? Você sabe? Deve ter 5 anos. As cidades estão. Na API, a nossa API deve ter o quê? Uns 5 anos, professor. E a gente precisa, acho que, ajudar. Primeiro, aprender, acho que passar isso para todos os alunos, acho que instrumentalizar tudo, e a gente atuar nisso na sociedade. Né? Porque eu acho que o papel que o Tesouro vem fazendo, esse foi o objetivo até convidar aqui o Eric, né, para estar conosco, né, é para mostrar o que é possível fazer. Né? E às vezes, quem está tendo contato aqui pela primeira vez com uma programação, não trabalha com R, não trabalha com Python, não trabalha com JSON, né, que ele gostou, XML, XBRL, etc., pode parecer que isso é algo que vem muito livre, e não é. Né? Então, não é para o pessoal que é da área de tecnologia, com formação em tecnologia. O mundo é de dados, né? Isso está em todas as nossas profissional que consegue usar Excel básico, né? Fazer gráfico, básico, etc., né? E vai ter um posicionamento no mercado. O profissional consegue coletar o dado, analisar o dado, gerar o BI, né? Que, sei lá, 5 anos atrás já é bem avançado, né? Hoje é o básico do mercado, né? Então a gente precisa disso e o ano que vem a gente vai ter esse tipo de iniciativa aqui dentro da PEA, para todos os cursos, quem tiver interessado, não sei como vai organizar, até porque a gente está numa etapa
nova, uma pressão que vem em boa hora, né, do Ministério da Educação, de ter 10% da carga horária dos cursos em extensão. Né? Isso, Universidade Federal, estadual, etc., a gente vai ter, isso está sendo adequado. Então, a gente precisa, a partir dessa oportunidade, desenvolver atividades de extensão. Né? E olhando para os dados, né, eu só ia falar um pouquinho, ver se alguém tinha pergunta, comecei a falar. Ou seja, não é impossível. Né? Qual que é a sua formação, é? Eu sou professor de educação física. Eu já sabia, por isso que eu perguntei para ele para mostrar. Né? Aliás, o Eric virou um dos principais programadores lá do Nível Nacional, organizando esse dado. Ou seja, não é uma questão de formação exclusiva para quem é da área de tecnologia, eu acho que faz parte do nosso mundo. Pessoal, a gente está chegando no final aqui, comentários, perguntas para o Eric. Érico, vou fazer uma pergunta para a gente encerrar. Que tipo de aplicação prática, assim, eu moro, sei lá, uma cidade aqui perto, Sertãozinho, outra, Jardinópolis, Sertãozinho, Pitangueiras, né? Serrana, Ribeirão Preto, né? Quem está aqui em Ribeirão Preto. Eu sou um cidadão e eu quero ajudar a ter algum tipo de exercer o papel ali de controle social. O que eu posso fazer com esses dados? Enfim, o que eu conseguiria fazer? Professor, com esses dados, esses são os dados de toda a execução contábil e todos os dados da gestão fiscal. Com a compreensão e com a visão do cidadão, inclusive esse é um dos nossos objetivos, que é gerar esse controle social. O cidadão ele consegue ver tudo, ele consegue enxergar em que área que está gastando. Esses dias eu estava estudando justamente a questão dos precatórios, que foi uma questão política. Estava estudando também a aplicação de emendas parlamentares individuais, emendas parlamentares especiais. Para que cidades que foram? Ou seja, para onde foi? Esse dinheiro foi gasto com o quê? Porque eu tenho a natureza de despesa dentro dentro da MSC, ou seja, foi gasto com o quê? Ou seja, eu consigo controlar e saber onde está sendo gasto, como está sendo gasto, e se realmente eu que estou na ponta, o cidadão de uma cidade pequena, papapá, eu consigo ver, eu consigo ir lá e falar, oh, mas a gente recebeu 50 milhões, você falou aqui que era para construção de uma praça ou construção de uma obra e nada. Você consegue enxergar. E essas emendas individuais, quando você disse isso, é interessante, porque é uma legislação nova que surgiu, se eu não me engano, 2019 ou 2020, tá? Que são as transferências especiais da União, que são transferências que elas são emitidas do governo federal para municípios ou para estados, tá? E a grande maioria dessas transferências foram para municípios pequenos, tá bom? A grande maioria delas para municípios pequenos, às vezes com vultos até incompatíveis com o tamanho do município, mas, claro, eu do Tesouro, eu não consigo enxergar a aplicabilidade, eu chego até certo nível. O cidadão que da cidade, ele vai conseguir enxergar e falar, oh, isso aqui não é compatível, tá? Eu não vi isso aqui, a prática disso aqui acontecer. Creio eu que existem N possibilidades dentro desse universo de dados que nós temos. E esses estudos que eu estou falando que foram feitos, foram todos feitos através disso aqui, tá? Da API, foram todos feitos através da matriz de saldos contábeis, desses relatórios que eu mostrei para vocês. Ué, eu vou fazer só mais um comentário para a gente encerrar. Muitas vezes eu tenho visto aqui dificuldade de escolher um tema de PCC, né? É natural. Poxa, minha sugestão, pega um tema prático, que é algo que você quer aprender. Eu não gosto de setor público, eu quero pegar dados do mercado financeiro. Conecta na B3, pega os dados do B3 e faz uma análise, faz um bom PCC com esses dados. Você vai aprender a pegar o dado, analisar o dado. Na questão de pesquisa, tem uma infinidade. Poxa, eu quero pegar uma informação, eu quero fazer um tipo de análise, pegando dados do Tesouro e do API. É um nível
acho que ele trabalha com o curso, esse é o objetivo, né? Ele sistematizar algo e aprender, aplicar algo que você entender. Fantástico, foi uma grande oportunidade. Fica aí a dica, não é só o seu perfil. A gente está vendo aqui, né, uma aplicação anterior, mas a ferramenta e a lógica aí vai funcionar com qualquer fonte de dados que tiver visualização de API. Você aprendeu a conectar, pegar dados, vou abrir no Excel mesmo, gente, não abre no Excel, ele abre no Excel, você consegue trabalhar, você nem vai perceber. Você pode deixar o Excel pronto, quando você vê no Explique, abrir o arquivo, ele conecta lá para o resultado. Né? Ou seja, fica totalmente automatizado, você vai jogar no computador. Não é algo muito complexo. É complexo aprender a primeira vez. Aprendeu, você vai sempre repetir. Bom, Érico, obrigado novamente. Vamos encerrando aqui por todo o Braga. Parabéns. Muito obrigado. Professor, posso falar só uma coisinha só? Eu sou um grande entusiasta, gente, desses dados, tá? Quem de vocês tiver interesse disso aí, ou quiser entrar na página e ver, ou quiser estudar, aprender, pode sempre contar comigo, tá bom? Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem lá no Observable que eu respondo, a gente discute por ali, quem tiver interesse em criar junto, eu crio junto, como o professor disse, eu compartilho, eu posso compartilhar para a gente trabalhar junto, do jeito que preferir, professor, se tiver alguém interessado, gente que queira aprender, queira mexer com os dados da API, eu estou totalmente disponível a ajudar, tá, professor? Ótimo, é muito bom saber isso aí. Eu acho que a gente vai ter uma parceria boa aqui, com certeza, viu? Contato com ele é só não, certo? Ah, eles estão pedindo um contato, Érico, lá no Observa. Pode. O seu contato? Lá no Observable tem contato, mas eu passo meu e-mail para vocês, se vocês quiserem, tá? Eric Careca, que é o mesmo lá do Observable, ericcareca@gmail.com. Ah, não, lá, o rapaz está rindo, não tem erro. Esse e-mail não tem erro, tá? Né? Maravilha. Obrigado mais uma vez, Érico. Gente, obrigado aí para acompanhar até o final. Espero ter sido produtivo aí o CCP para você, tá? Bye-bye. Good.